Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um CervejaCast, eu sou o Luiz Celso do Bar do Celso, seu anfitrião. Esse aqui é o Alexandre, sócio da Diabólica, e a gente veio falar sobre essa beleza dessa cerveja que é a Diabólica. Então a gente está hoje aqui hospedados no Hacienda Café. Quero agradecer inclusive o pessoal aqui por nos receber tão bem, tá? E, poxa Alexandre, tudo bem? Ótimo, Quanto tempo? Quanto tempo, né, Celso? A gente se conhece há bastante tempo já também. É. A Diabólica foi uma das primeiras cervejas sobre a qual eu falei em Curitiba, então eu tenho uma relação afetiva com ela, assim, né? E o Alexandre tá nessa história desde o começo, né? Com certeza. Alexandre, cara, o que é a Diabólica? Você podia explicar pra gente um pouquinho o que é essa cerveja? Porque, assim, desde que ela nasceu em Curitiba, é quase que um mito, assim, né? Todo mundo que fala de cerveja lembra e sabe, pelo menos, tem uma cerveja diabólica por aí. O que é a Diabólica? Diabólica, Celso, talvez uma forma legal de dizer que ela é antes de uma cerveja, ela é uma ideia dos diabos. É uma brincadeira que a gente faz, mas foi toda essa motivação de fabricar, colocar no mercado um produto que fosse curitibano, que tivesse a cara da música curitibana, etc., nasceu aqui, né? Nasceu de algumas cabeças, alguns amigos, e já há algum tempinho, né? A ideia foi em 2007, na época eu era distribuidor da cerveja Eisenbahn em Curitiba, né? E patrocinava, de certa forma, patrocinava até um exagero, mas dava um apoio, né, pro Vladimir, que fazia o Psycho Carnival. E o Psycho Carnival é um evento extremamente tradicional, acontece em Curitiba desde 2000. E nessa de apoiar o evento dele, frequentar o evento, até aprender a vender chopp para um público que é autêntico da cidade, sim, a gente acabou percebendo que o público era carente de alguma coisa que tivesse a cara deles. Né? E num desses eventos essa ideia surgiu, não, vamos tentar fazer. Eu adorava cerveja, a maioria dos sócios também é fanático por cerveja, e saiu a ideia, não, vamos fazer uma cerveja, mas que ela tenha a cara desse público, né? Que tem a sua casa em Curitiba, né? Sim, sim. E no começo não tinha como fazer, porque a gente não tinha fábrica, né? Não éramos industriais, né? Sim. E passou um tempo procurando como botar isso em prática. Nessa jornada veio o nome, veio o rótulo, veio o desenho, e mais ou menos em 2009, fevereiro de 2009, para ser mais exato, num Psycho Carnival novamente, a gente lançou ela, depois de ter feito no caldeirão mesmo, na panela, em casa. A gente fez uma leva de mais ou menos uns 400 litros e fez um pré-lançamento num bar bem conhecido na cidade. Você já fez vários CervejaCast lá, Cervejaria da Vila. E a gente imaginou, inclusive, que ia levar cerveja para vender no Psycho Carnival, mas a venda foi tão grande que praticamente não sobrou. Aí a ideia decolou, né? Aí decolou, na verdade ela tomou vida própria, porque os consumidores, quem gostou da marca, quem gostou do rótulo, ficou tão apaixonado que ela correu o Brasil. Então todos os blogs falaram, o boca a boca foi absurdo. E como ela era feita em casa e as pessoas nunca tinham tomado assim uma cerveja feita em casa no bar, eu acho que isso de certa forma surpreendeu as pessoas e deixou todo mundo eufórico para querer mais. E a gente não deu conta daí, né? Daí tem toda essa questão, né? Vocês como pequenos produtores colocando a cerveja e tal, fica difícil de manter e tal. Hoje a cerveja ela é produzida de uma outra maneira, né? Você já tem uma cerveja muito mais consolidada nesse sentido. Sim, hoje na verdade a gente passou por essa fase de transição, depois de fazer em casa, lançar um misto de brincadeira, vamos dizer assim, mas a gente tinha a intenção séria de atender um público diferente. A gente tentou ver como poderia fazer sem um grande investimento, porque não era das nossas possibilidades. E a gente fez algumas parcerias com micro cervejarias da região, né? Hoje a gente faz na cervejaria Way Beer uma relação legal que está se formando, tem um horizonte aí de longo prazo para a gente trabalhar, e ela continua
extremamente especial, artesanal, que nem as cervejas do nosso parceiro, né? E só que ela tem um padrão, tem uma constância, tem volume extremamente pequeno, mas para o que a gente quer atender, que é a cidade de Curitiba, sim, por enquanto está fantástico, né? Não, eu acho legal, assim, eu não sei se vocês estão vendo aí, todos a questão dos cartazes. A Diabólica, ela sempre veio com uma ideia muito irreverente, né? Muito de brincadeira e tal. Fala um pouquinho desses cartazes, o que a gente tem aqui? Isso aqui é um dos primeiros, né? Na verdade, esse aqui é a festa de lançamento, depois que a gente lançou no bar e teve que, na verdade, recolher um pouquinho. Quando a gente começou a produzir em micro cervejaria novamente, a gente relançou ela. E foi como a ideia de um palito de fósforo, né? Vamos acender essa fogueira de novo, né? E a Diabólica vem para acender, para esquentar esse mundo da noite curitibana, né? Sim. A irreverência tá aqui, ó. Não quero dividir nem com o santo, entende? A Diabólica é tão boa que... E essa história dela ter 6,66% de álcool? É real? É real. É 666? É 666. Claro, vamos guardar as devidas proporções. Qualquer processo fabril, né, para desenvolvimento de teor alcoólico, ele tem lá o seu desvio padrão. Mas o objetivo, a receita é calculada para 6,66. Enquanto cerveja, vamos entrar aqui na parte mais técnica mesmo. Ela é uma IPA, né? Uma Indian Pale Ale. Isso mesmo. O que é uma Indian Pale Ale? India Pale Ale, a gente até faz um pouco parte do estilo, porque para agradar esse público a gente foi resgatar alguma coisa que fosse um pouco histórica, que não fosse tão comum no Brasil na época. A India Pale Ale é uma cerveja, é um estilo de cerveja que foi criado na Inglaterra, isso na época em que a Inglaterra tinha colônias, né, que era o Império Britânico, e ela estava muito presente na Índia. Mandavam a famosa Pale Ale para a Índia de navio, que os ingleses gostavam muito de beber, mas não chegava bem, né? Muito calor, muito chacoalhando, azedava no caminho e chegava lá os soldados sem poder beber cerveja. Nessa pesquisa, como vamos atender as necessidades, alguém colocou mais lúpulo e colocou mais álcool, né? Então aumentou um pouco o corpo, aumentou o teor alcoólico e ela ficou com um aroma, né, mais sobressaindo um pouco mais o lúpulo. E chegou sã e salva lá e dessa forma acabou estabelecendo um novo estilo de cerveja. Esse é o que a gente faz, esse é o que a gente reproduziu aqui agora para fazer a Diabólica. A gente está aqui degustando uma Diabólica também no caneco, aqui no Hacienda, que tem o chopp. Vocês estão vendo o chopp ainda em alguns lugares aqui de Curitiba, em alguns bares. Vocês ainda não tem garrafa, né? Isso, na verdade a gente já teve garrafa quando ela feita em casa, né? Aí depois a gente não teve mais essa possibilidade porque as cervejarias normalmente não têm um processo de engarrafamento tão simples, né? Chopp em 9 bares da cidade hoje, talvez os maiores pubs, os de referência a gente escolheu bem. E a probabilidade de ter garrafa agora é para o segundo semestre. A gente está batalhando firme isso, até para poder sair de Curitiba, atender o estado de São Paulo, interior do Paraná e, né, os interessados aí Brasil afora. Ela tem um sabor, um aroma muito característico, assim, né? E fala um pouquinho dessa história. Uma vez você me explicou, e eu acho que foi a maior aula de IPA que eu já tive, ou pelo menos da Diabólica, que foi a questão do aroma dela, né? Que ela é um pouquinho diabólica, né? Nesse sentido, que ela tem um aroma leve, um aroma mais cítrico, um pouco mais... E de repente, quando você coloca na boca, vem aquele amargor com todo, assim, né? Ela te dá um susto, né? Na verdade, isso aqui a gente tentou fazer uma cerveja que surpreendesse as pessoas, né? Pra gente sair do comum. Então, como ela tem mais lúpulo, a gente escolheu alguns tipos de lúpulo que pudesse trazer esse toque mais cítrico, né? Para até a pessoa, quando estiver bebendo, achar, não, vou beber uma cerveja levinha, né? Só que quando ele coloca na boca, tem mais álcool, né? E esse cítrico se transforma em amargo. Claro que aqui ele não é um exagero de amargo, a gente não quer competir com cervejas americanas, mas ele é muito equilibrado. E daí, apesar desse corpo todo, o final deixa a cerveja limpa, né? Ela desce, como a gente fala, às vezes seca, né? Tipo, dando aquela vontade, aquele salivar no final para beber um pouquinho mais. Bom, a gente vai continuar bebendo aqui, né? Gente, obrigado pela presença, obrigado por terem acompanhado aí mais esse CervejaCast. Hoje a gente está falando aqui sobre a Diabólica com o Alexandre, que é um dos sócios, tá? Aqui no Hacienda. Agradeço novamente aqui pela hospedagem que o pessoal nos deu. E é isso, Alexandre, obrigado pela presença, obrigado por vir falar aí da Diabólica. Vamos continuar nessa, Vamos continuar. Tchim, tchim. Tchim, tchim.